com a proteção de Deus e respeitando a independência e a harmonia entre os poderes como princípio fundamental para o avanço da democracia e na luta constante para promover o bem de todos os cidadãos, garantindo a todos o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, dou por aberta a 17ª sessão ordinária do ano de 2020. Convido o primeiro secretário, o vereador Aldo Roberto de Stefano, a proceder à chamada dos vereadores. Flávio Mano Acme. Presente. Hermínio Realim Devetac. Presente. Juraci Donizete Martins. Presente. José Faquim. Presente. Rodrigo da Silva Miranda. Presente. Fábio Marcelo Peão. Presente. Aldo Roberto Stefano. Presente. Osmar Isaac Pereira. Presente. Rafael Claudemir Nisato. Presente. Havendo o número legal e regimental, dou por aberta a presente sessão. Comunico a todos que a gravação em DVD da sessão anteriormente realizada encontra-se à disposição de todos no site www.câmarajosebonifacio.sp.gov.br e em DVD no setor competente da Câmara Municipal de José Bonifácio. Iniciaremos a leitura constante do expediente. Pauta da 17ª sessão ordinária, 8 de junho de 2020. Emenda modificativa número 4/2020 ao projeto de lei 16/2020 do Poder Executivo. Autoria dos vereadores Rafael Claudemir Nisato, Fábio Marcelo Peão, Aldo Roberto Stefano, Osmar Isaac Pereira, José Faquim e Hermínio Realim Devetac. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaborar a execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano 2021 e da outras providências. Emenda supressiva 03/2020 ao projeto de lei 16/2020 do Poder Executivo. Autoria dos vereadores Rafael Claudemir Nisato, Fábio Marcelo Peão, Aldo Roberto Stefano, Osmar Isaac Pereira, José Faquim e Hermínio Realim Devetac. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2021 e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 04/2020. Autoria de todos os vereadores. Outorga medalha 24 de junho e diploma de gratidão da cidade de José Bonifácio. Requerimento número 19/2020. Autoria dos vereadores Osmar Isaac Pereira, Aldo Roberto Stefano, José Faquim, Fábio Marcelo Peão, Rafael Claudemir Nisato e Hermínio Realim Devetac, vereadores da Câmara de José Bonifácio. Requerem a Vossa Excelência ouvido o plenário, oficiário, seu prefeito municipal, solicitando as seguintes informações no prazo regimental de 15 dias. Qual o critério usado para a cobrança do consumo de água residencial, comercial e industrial? Apresentar a planilha de valores cobrados por metro cúbico de água residencial, comercial e industrial. Enviar as planilhas individuais, residencial, comercial e industrial. Justificativa. Esse requerimento vem a pedido das reclamações de comerciantes proprietários de indústrias do nosso município. Projeto de Lei 016/2020, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2021 e da outras providências. Projeto de Lei 018/2020, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Indicação 51/2020, autoria dos vereadores Osmar Isaac Pereira, Fábio Marcelo Peão, Aldo Roberto Stefano, Rafael Claudemir Nisato e José Faquim e Hermínio Realim Devetac, que solicitaram ao seu prefeito e ao setor de sinalização e trânsito do município a recolocação das placas indicativas de direção e de proibido retorno no cruzamento da Avenida Joaquim Moreira da Silva com a Rua João Ferreira da Silva, próximo ao Supermercado Proença. Indicação 52/2020, autoria dos vereadores Fábio Marcelo Peão, Osmar Isaac Pereira, Aldo Roberto Stefano, Rafael Claudemir Nisato, José Faquim e Hermínio Realim Devetac, que solicitaram ao seu prefeito, setor de engenharia e ao setor de água do município a colocação das tubulações necessárias para interligar o novo reservatório do bairro Brancate 2 até na rede de água do bairro Monte Alegre. Indicação número 53/2020, autoria do vereador Flávio Mano Acme, que solicitou ao seu prefeito proceder a estudos
para a reforma da pista de skate situada ao lado do Ginásio Municipal de Esportes. Falar sobre a matéria lida no expediente. Por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Flávio Manuacmi. Boa noite a todos, internautas, ouvintes da Sinal 2 FM e da Estúdio FM. Uma boa noite. Queria falar rapidamente da indicação. A indicação que foi um pedido de quem usa aquela pista de skate ao lado do ginásio de esporte, que diz que está com bastante rachadura e alguns buracos, então uma coisa bem simples, a pedido de quem usa lá para praticar o esporte, inclusive o skate, ele virou um esporte olímpico, então agora é esporte olímpico e nós temos algumas pessoas que praticam lá naquela pista. Então é passar uma massa, um cimento, dar uma alisada lá para o pessoal praticar o esporte. E a gente sabe que o esporte é interação, é saúde. Então, para fazer isso, uma indicação simples que eu acredito que o Executivo deva fazer o mais rápido possível. Por enquanto, é isso. Para falar sobre a matéria lida no expediente, por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Fábio Peão. Cumprimentar todos os companheiros, senhor presidente, nobres vereadores, a todos que acompanham pela internet, por rádio. João Vitor, que eu estou conversando com ele aqui, assuntos da nossa região, fazer minha saudação ao João Vitor, que está em Rio Preto agora, Bonifaciano, para toda a família, todos que acompanham por rádio e todos que têm grande interesse em participar e acompanhar a sessão da Câmara. Hoje é um dia que a gente vai estar falando de projeto, de orçamento, já o orçamento para o ano que vem, para o novo prefeito que será eleito. E o companheiro Aldo, com certeza, vai estar representando a nós para trazer essas informações para a nossa cidade e para todos que acompanham. Temos um requerimento, companheiro Osmar, sobre a questão da água que é cobrada, valor cobrado das empresas, do comércio do nosso município e que todos praticamente acham injusto a forma que é cobrada, não pelo consumo, mas estipularam um valor mínimo e assim que vem sendo. E é isso que nós vamos lutar enquanto estivermos aqui para que isso se faça justiça. Na nossa indicação, Osmar, me dá a vossa liberdade, de número 51, nós estamos solicitando ao senhor prefeito e ao nosso setor de sinalização de trânsito do nosso município, nesse pedido, a recolocação das placas indicativas. Eu tenho certeza que você vai falar depois, mas agradecer que hoje já foi lá e já colocaram. Acima do supermercado Proença, eu dei essa autoridade aqui para o companheiro Osmar, que trabalhou durante décadas, né, Osmar? Naquela região, vivencia aquela região. E o Márcio Luiz, Osmar, que esteve acompanhando o programa do Riva, ele que colocou em questão essa necessidade, que existiam as placas e foram retiradas, e ele é testemunha de acidentes que vieram a acontecer após essa retirada, vamos assim dizer. Existiam as placas, depois passaram a não existir mais. E tiveram sim acidentes, eu fui acompanhar as estatísticas e sim aconteceram acidentes após essa retirada das placas. Hoje eu estive lá na farmácia, no armazém rural, o Marquinho da farmácia, lá da época do prefeito Edmilson, que fez esse pedido para a gente, depois que colocou, resolveu a situação, disciplinou, eliminou o perigo de trânsito naquele cruzamento. Depois o Osmar pode até complementar, já que é uma indicação vossa. Mas já agradecer os meninos da sinalização, obrigado Alex, o Alex já me ligou de manhã, já mandou fotos para a gente. E o Márcio Luiz, principalmente, um cidadão que levantou a bandeira e colocou para a gente, colocou no programa do Riva,
essa necessidade que era realmente um perigo. Então, Márcio Luiz, que sempre acompanha a sessão da Câmara, morador lá do Jardim, da região lá do Monte Alegre, então a minha saudação para o Márcio Luiz. Na nossa indicação de número 52, nós estamos solicitando ao senhor prefeito, nosso setor de engenharia, ao nosso setor de água, principalmente do município, a quem eu fiz uma conversa muito longa com o Júnior, há 2, 3 semanas atrás, sobre esse pedido que nós vamos apresentar aqui agora. E nós estamos pedindo a implantação, a colocação das tubulações necessárias para interligar o novo reservatório do bairro Brancate 2, que está em fase novamente de impermeabilização, e interligar esse reservatório até na rede de água do bairro Monte Alegre. Então, há 2 semanas atrás, nós colocamos aqui, levantamos essa bandeira de uma preocupação. Presidente Rafael, agora morador do bairro Monte Alegre, e junto agora com os novos vizinhos, vivenciou todo o drama de não ter a água para lavar a casa no final de semana, aquelas que não têm caixa para dar descarga, para tomar banho, e foram 2 dias e eles vêm demonstrando para a gente, através de conversas, telefonemas, mensagens, até nas sugestões na página da Prefeitura Municipal, dos problemas que eles vêm vivenciando e aquilo que ainda vai piorar. O bairro Monte Alegre ainda tem muitos lotes que ainda começaram a construção, outros que virão, e se hoje já não está adequado abastecer o consumo necessário, imagina quando aumentar a necessidade de água. Nós temos um reservatório construído, o Osmar esteve comigo lá, Osmar, vice-prefeito Dilmo, que nós fomos fazer um acompanhamento da impermeabilização e dos produtos que estão sendo utilizados, e o próprio Júnior, que nos fez essa possibilidade, passou para a gente, e eu pedi autorização para ele, o Júnior responsável pela água, da gente reforçar esse pedido, trazer a conhecimento da administração, que com mais ou menos aí de 150, 250 metros aproximadamente, fazer a ligação da tubulação desse reservatório, que está em fase final de impermeabilização, que vai oferecer 400 mil litros de água a mais, vai dobrar, vereador Aldo, você mora na região, vai dobrar a capacidade de abastecimento, tanto daquela região do Brancate, que o mesmo reservatório que abastece eles ali também tem 400 mil litros, que é aquele reservatório ali perto da oficina do Adalto. 400 mil, com mais 400 mil, e quando vier que é possível queimar uma bomba, já existe um outro reservatório para abastecer, sem comprometimento nenhum de abastecimento para essa região. Então, para finalizar, reforçar a fala, como eu prometi aqui, que a gente não seria em tom de crítica, mas em tom de sugestão, para os moradores do Monte Alegre, também do Brancate, toda aquela região do Bosque, que será servida por esse novo reservatório, que essa interligação vai garantir o abastecimento e sem medo de errar dos próximos 10, 15 anos daquela região lá do Monte Alegre, praticamente dobrando a capacidade de abastecimento, com uma obra que faz parte da infraestrutura de qualquer município para se resolver essa questão. Então fica aqui a nossa indicação e como uma sugestão de baixíssimo custo, não precisa nem abrir fazer outro reservatório na região, que esse vem para suprir. Então a instalação correta dessa tubulação já vem para resolver a questão dos moradores do Monte Alegre em definitivo. Tivemos, né, Rafinha, conversando com muitos moradores, nos comprometendo a estudar a situação e trazer sugestões. Então, através da indicação de número 52, está aqui colocada uma grande possibilidade para se resolver nos próximos 10 anos, no mínimo, a questão de abastecimento de água desses bairros. Agradecido, e daqui a pouco voltamos para falar de uns 3 assuntos a mais. Agradecido. Para falar sobre a matéria lida no expediente por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Osmar Isaac Pereira.
Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, funcionários dessa Casa de Lei, os ouvintes que nos está no rádio e os que nos vê. Hoje eu quero parabenizar a todo artista plástico da nossa região, porque hoje é dia do artista plástico. Bastante sofrido nessas épocas os artistas agora, né? Mas a gente não pode deixar de lado, esquecer nunca as datas desses profissionais maravilhosos. Hoje eu tenho aqui esse requerimento, que conforme a gente, a semana passada, já havia falado sobre esse assunto da água, do comércio e da indústria de José Bonifácio. A gente sabe que é sabido, bom, pelo menos o que me passaram por telefone lá do serviço de água, que a residência ela não paga até 10 mil litros, né? Mas ela tem lá uma planilhazinha que até, acho que 25 mil litros é um preço, até 39 é outro, e acima de 40 mil litros, ele quase que triplica o valor. Então, a gente sabe que isso existe. Agora, a gente não tem certeza, porque começou a cobrar a partir de janeiro, né? Com o desdobro da lei que a gente havia desde 2004, agora em 2019 está vigorando essa outra lei que tirou a isenção do comércio e da indústria de José Bonifácio no pagamento de água. Então, como a gente não sabe como proceder, a gente fez uma indicação, mas as nossas indicações, eu acredito que elas são engavetadas, ninguém dá bola para elas não. Então, a gente fez esse requerimento, pelo menos a gente vai ter alguma coisa em mão para poder estar passando para o comércio do José Bonifácio, como que é cobrado a água do comércio. Levantou-se a lebre agora porque o comércio parcialmente fechado, né? Então, o uso da água no comércio é muito pequena. Tem empresa que usa muita água, um cabeleireiro vai usar muita água, um posto vai usar muita água, agora uma loja vai usar muito pouquinha água. Então, eu quero não acreditar, que isso vai acontecer, que isso está existindo. Se eu gastar 1000 litros d'água, eu vou pagar uma taxa. Se eu gastar 8 é uma, se eu gastar 5 é a mesma, se eu gastar 10 mil litros é o mesmo preço. Eu não acho justo isso, né? Tanto é que também não achava justo não pagar, né? O comércio não paga água. Se é uma família carente, né, a gente tem mais que apoiar. Agora o comércio o comércio ele visa lucro. E o comércio também nunca se manifestou o contrário ao não pagamento da conta de água. A gente só quer saber, através desse requerimento aí, qual que é a planilha usada para todos esses, para o comércio, para a indústria, né? A gente sabe que o comércio e a indústria é junto. Planilhas separadamente, mandar para a gente como que é feita a cobrança disso, para a gente estar podendo esclarecer para a população. Se existe uma lei que ampara essa cobrança, entendeu? Porque se tiver uma planilha lá, simplesmente uma planilha que não tem aprovação, também é contra a lei. Ninguém não quer deixar de pagar água, mas tem que ser justo. Pagar realmente o que está acontecendo. Então não vamos falar bobagem aqui antes de receber o requerimento, né? Vamos esperar o requerimento, a gente tem 15 dias aí para poder receber isso em mãos, para poder estar falando e dar uma posição para o comércio e a indústria de José Bonifácio. Outra coisa que a gente trouxe aqui hoje, igual o Fábio já falou, né, do projeto, da indicação da Joaquim Moreira, que é contramão. A João Ferreira da Silva, ela é contramão para quem desce na Joaquim Moreira, né? Então não podendo virar, porque é contramão. A de baixo é favorável à esquerda. E assim vice-versa, né?
As únicas a única travessa que dá mão para os dois lados é a Jerônimo Higino de Carvalho. Mas foi bom, que já o Marco Crucial da farmácia, a Bia, e o povo ali da agropecuária já havia me falado sobre isso aí, e aí eu e o Fábio se juntou aí para poder fazer isso aí, porque a Bia e o Marcos da farmácia tá ali praticamente o dia todo e até 10 horas da noite, então ele estava vendo muita irregularidade no trânsito daquele setor. Então, há uma reivindicação deles ali, né? O Fábio também tem um cidadão que também reclamou para ele. Então, que bom que já foi feito, pelo menos tranquiliza a quem usa aquele setor ali, porque é um setor com bastante movimento. Agora, não tive êxito algum sobre a sinalização que eu pedi na travessa de cima, na Jerônimo Higino de Carvalho ali, no Walter, do Pratique ali, do Esquinão, né? Aquela avenida lá, eu já disse aqui já nessa Casa de Lei que dia de movimento, sexta-feira à tarde, 6 horas da tarde, das 5 para frente, fica parecendo lá no Egito, lá no Cairo, na Índia, né? Então é um absurdo aquilo ali, e não tem sinalização nenhuma, não tem sinalização de solo, não tem placa, não tem para dividir as avenidas, porque dali sai é complicado ali. Então eu fiz um pedido, fiz uma indicação, e depois eu falei com o Tiaguinho, porque Bonifácio até hoje, eu acredito, só se eu estiver falando besteira, mas eu vou apurar certinho, mas eu acredito que não tem Comutran. A gestão passada tinha, né, do Edmilson tinha Comutran, até vi uma foto agora há pouquinho na internet aqui, a única coisa uma foto da internet de uma região da Comutran é do governo passado municipal. Então não existe uma Comutran, não existe, então tiram placa, coloca placa sem consultar ninguém, não sabe sinalização. Hoje, fazia muitos dias que eu não via um veículo de pintura de solo. Hoje eu vi um carro transitando pela cidade, mas não vi pintando lugar nenhum. Eu não sei se está faltando tinta, se está faltando gente. A grande verdade é que a sinalização da cidade, Deus dará. Então, é um pedido que a gente faz, né, porque através dessa sinalização é que as pessoas da cidade, até que sabem alguma coisa disso, mas a gente tem muita gente de fora. As pessoas de fora não é obrigado a saber se tem, onde é via, onde pode entrar, onde não pode, onde que eu tenho que parar, onde que não tem. Então, esse dia eu fiquei lá esperando na esquina, lá naquele local, porque eu estou sempre ali naquela região, eu moro ali, né? E foi lá o Thiago, foi o advogado, a Carola, prometeram fazer tudo, mas eu não sei se cortaram eles, porque sou eu que peço, né? Sou eu que indico, eu não peço, eu indico. E é para todo mundo, não é para mim aquilo lá não, é para todo mundo que usa aquilo lá. Então eu só estou querendo o bem de quem usa aquilo lá. E até agora não teve êxito. Eu acredito que o dia que acontecer um acidente mais grave lá, aí pode ser que alguém faça alguma coisa naquele setor lá. Vereador José Fachin pede uma parte. Ok. A parte concedida. Obrigado, vereador, pela parte. Só para lembrar, né, o senhor está comentando da pintura das lombadas e tal. Há 2 sessões atrás eu também comentei sobre a Avenida José Antônio Pinto, que as lombadas ali é o lugar que eu passo mais ali, né? Tá tudo apagado mesmo, tá? Parece que tá o asfalto só, não tem pintura mais. Então acho que seria bom eles dar uma revisão na cidade inteira, que eu acredito que os outros lugares vai estar assim também. Obrigado. Eu que agradeço, José, pela parte. Isso é importante, porque a gente, pode ser que a gente não anda a cidade toda, mas sempre tem um vereador que é de um setor, outro que é de outro. Muita gente passa a bola para a gente, mas não está acontecendo, entendeu? Eu acredito que, não sei se está faltando gente, tudo bem, mas não dá para contratar alguém para fazer isso aí na cidade? Eu acho que dá.
Tem dinheiro, não tem superávit para fazer isso aí? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. É só fazer. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Comunico que encontra-se para votação nesta sessão a seguinte matéria. Emenda modificativa número 4/2020 ao projeto de lei 16/2020 do Poder Executivo. Autoria dos vereadores Rafael Claudemir Lisato, Fábio Marcelo Peão, Aldo Roberto Stefano, Osmar Isaac Pereira, José Fachin, Hermínio Realim Devetac. Emenda supressiva número 3/2020 ao projeto de lei 16/2020 do Poder Executivo. Autoria dos vereadores Rafael Claudemir Lisato, Fábio Marcelo Peão, Aldo Roberto Stefano, Osmar Isaac Pereira, José Fachin, Hermínio Realim Devetac. Projeto de decreto legislativo 04/2020, autoria de todos os vereadores. Requerimento 19/2020, autoria dos vereadores Osmar Isaac Pereira, Aldo Roberto Stefano, José Fachin, Fábio Marcelo Peão, Rafael Claudemir Lisato e Hermínio Realim Devetac. Projeto de lei 016/2020, autoria do Poder Executivo. E projeto de lei número 18/2020, autoria do Poder Executivo. Para falar por até 30 minutos sobre a matéria a ser votada nesta sessão com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Aldo Roberto de Stefano. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes das duas FMs que transmitem a sessão da Câmara, também os ouvintes através do YouTube, meu boa noite a todos. Quanto ao requerimento 19/2020, em que eu assino também o requerimento dos vereadores Osmar Isaac, que ele já comentou a respeito. Eu acho que é muito importante a gente ter essas planilhas, porque fiquei também assim muito surpreso quando o próprio vereador Osmar, o vereador Fábio mostraram algumas contas de água e o consumo. Eu vi uma conta que, se não me engano, era 2, 3 mil litros, o mesmo valor praticamente de uma conta, muito pouca diferença, uma conta de 8, 9 mil litros de água. E outros casos também. Então, eu acho que até para dar uma resposta a toda a população, se faz necessário essas planilhas, e de posse dessas planilhas a gente vai ver se realmente está correto o que está sendo cobrado e poder demonstrar para a população quais são os critérios para fazer essa cobrança. Também temos em votação hoje duas emendas. Nós vamos votar hoje a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária para o ano 2021, depois mais no final do ano tem a LOA. Das emendas que nós estamos apresentando aqui, a emenda 03/2020, ao projeto de lei 16/2020, que é da LDO, ele diz o seguinte: dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano 2021. E fica o artigo 1º, fica suprimido no seu inteiro teor o artigo 7º e o artigo 8º do projeto de lei. O artigo 7º, ele diz o seguinte: ele está suprimindo o artigo 7º e o 8º. O artigo 7º, fica o Poder Executivo autorizado a realizar até o limite de 10% da despesa inicialmente fixada, transposições, remanejamentos e transferências, de uma categoria de programação para outra. E o artigo 8º, ele fala, nos moldes do artigo 165, do parágrafo 8º da Constituição, do artigo 7º da Lei nº 43/2020, 64, a lei orçamentária poderá conceder no máximo até 16% para abertura de crédito adicional, especial e suplementar. Isso aqui, deixando bem claro do que se trata, é a questão de que nós suprimindo esses artigos da LDO e mantido na LOA, ele significa dizer que o prefeito, sempre que for fazer qualquer mudança de crédito, tanto na questão de crédito suplementar, crédito adicional, tudo que ele for fazer que não estiver na LOA, depois aprovado lá na LOA, ele tem que mandar o projeto para a Câmara Municipal, e a Câmara aprovando, ele fazer transposição, remanejamento,
créditos adicionais que não estejam na LOA. Então, eu acho muito importante a supressão desses 2 artigos, porque é o que já está ocorrendo esse ano. E esse ano eu estava vindo para cá lembrando de uma questão muito importante. O prefeito teve que mandar aqui para a Câmara projetos, inclusive o projeto lá da Avenida, né, que era um crédito do governo, mas teve que mandar para cá, teve que passar pela Câmara. E a Câmara, a sua maioria, votou contra o projeto de reforma da Avenida Joaquim Moreira. E, na época, a principal alegação, além dos valores que extrapolavam, era que existia muitas obras com mais necessidades da Bonifácio. Então, independente de quem vai ser o prefeito no próximo mandato, que é a partir de 1º de janeiro, eu, inclusive, já me manifestei aqui, não sou vereador, candidato a vereador, mas eu acho importantíssima a participação da Câmara. A Câmara tem que ter participação. E, suprimindo esses 2 artigos, com certeza, a Câmara vai ter muito mais poder de participar daquilo que é de bom para José Bonifácio. Então, essa emenda ela vem suprimir esses 2 artigos. E também tem outro artigo, a emenda modificativa 04/2020, a LDO, e que ela diz que, artigo 1º, parágrafo 1 do artigo 1º do projeto passa a ter a seguinte nova redação. Esse aqui é o seguinte, foi quando nós votamos já estamos fazendo agora, votando a LDO, depois no final do ano a LOA. No PPA já existia o valor pré-fixado para a Câmara para o ano de 2021 de 4.700.000. E no orçamento veio um valor menor para a Câmara Municipal do que já havia sido programado, que o valor que já havia sido proposto era de 4.700.000. E foi baixado esse valor dentro do orçamento. E nós estamos aqui colocando, voltando o valor para um valor até menor do que já existia no plano plurianual, que era de 4.700, agora colocando 4.500. E uma das principais razões é que a Câmara teve 2 ações de funcionários, que a Câmara recorreu, mas perdeu essas ações, e provavelmente essas 2 ações ainda vêm para cá, em torno de R$600 mil, pelo que eu fiquei sabendo, e esse valor não se encontra no que a Câmara pode gastar para o próximo ano. Quer dizer, que ela está propondo. Então, isso aí, caso esses projetos, esses 2 processos, a informação que a gente teve aqui pela parte jurídica e também pelos responsáveis da Câmara, é que, se não chegar até 30 de junho, aí sim, esse valor não será usado em 2021, passa só para 2022. Então, eu acho que a Câmara está simplesmente se resguardando na necessidade desses valores, e como já aconteceu várias e várias vezes, se houver necessidade também, a Câmara depois devolve para a Prefeitura, e eu acho que a Câmara tem que ter o valor suficiente para as dotações do próximo ano, né? Então, nós estamos simplesmente voltando, pedindo para o prefeito, inclusive, nós nem fixamos qual a pasta que deve ser retirado esse valor, mas e sim pedindo para ele readequar esse valor dentro da LDO e depois já vir na LOA o valor destinado à Câmara Municipal. Hoje a Câmara ela gasta em torno, se eu não estiver enganado, não chega a 4%, ela poderia gastar até 7% do orçamento, ela, se eu não me engano, é 3,6% o valor, não chega a 4%. Então, nós estamos simplesmente voltando o que já existia no plano plurianual. E se o dinheiro não for gasto, com certeza depois ele volta e pode ser remanejado. Quanto a essas 2 emendas que nós vamos votar, aprovada ou se as emendas não forem aprovadas, depois é votado o orçamento, a LDO, que é as diretrizes orçamentárias para 2021. Nós temos um valor, eu acho que o valor está assim um pouco, com essa situação que nós estamos enfrentando de pandemia, com essa situação que o país não sabe quando isso vai se resolver. Nós tivemos para 2020 um orçamento previsto de 114 milhões para José Bonifácio. 2021 está se prevendo um orçamento que eu acho que não vai ser possível, ainda mais por essa situação que nós estamos vivendo, de 123 milhões de reais para 2021. Vamos aguardar e ver
o que vai acontecer. Acredito também que o governo federal vai ter que dar uma ajuda melhor aos municípios, porque senão a coisa vai ficar muito difícil. Também vai em votação hoje o projeto de lei que foi pedido vistas pelo vereador Rodrigo, projeto de lei 018, se eu não me engano, deixa eu achar ele aqui, 018/2020. Confesso que, inclusive, falei na outra sessão, estava com algumas dúvidas a respeito desse projeto, e também acho que, quando a prefeitura mandar para cá, nós já pedimos, inclusive, a representante da prefeitura que esteve aqui, para levar essa comunicação. Já falamos também, quando esteve presente aqui, outras pessoas ligadas ao Executivo, que projetos devem vir separadamente. Tanto que nós estamos aqui com R$18 mil, que é para a saúde bucal, que esse projeto, desde o momento que ele chegou da saúde bucal, ele teria sido aprovado no primeiro momento. E veio junto o valor de R$73 mil para realizar despesas com recurso do Programa de Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo do Fundo Nacional da Assistência Social, visando atividades relacionadas à assistência direta, através da formação de grupos, no atendimento de crianças, adolescentes, famílias e idosos, em situação de vulnerabilidade social. A representante do Social, a senhora Sônia Lingualu, esteve aqui na Câmara, falando a respeito. De primeiro momento, um dos questionamentos, depois das explicações que foram dadas, que é contratada uma empresa, tem a licitação, essa licitação está em vigor, pode ser prorrogada, e esse valor é destinado a grupos sociais, pessoas com problema de vulnerabilidade, idosos, crianças, e hoje quem presta serviço é uma empresa de Badibacite. Eu questionei a questão do valor, ainda mais na situação que nós estamos passando atual, se não poderia ser feito aqui com pessoas aqui de José Bonifácio. Eles disseram que a empresa tem prestado, que essa empresa de Badibacite presta um bom serviço, que existe uma pessoa com uma grande capacitação que vem e passa dá essas instruções de como deve ser seguido, orientações, e mais 2 pessoas também vêm junto. De primeiro momento, eu penso que poderia ser o valor, eu acho um pouco alto para esse serviço, não que não mereça, porque é um serviço de fundamental importância. O serviço está sendo realizado, mas penso que poderia ser feito uma nova licitação, porque fica a critério do prefeito, ele pode prorrogar a atual licitação ou fazer uma nova licitação. Eu acho, para o momento atual, o valor é alto, dá em torno de R$10 mil mês, mas o serviço está sendo executado. E segundo, eu conversei com algumas pessoas ligadas à assistente social, elas disseram que o serviço está sendo feito e, segundo elas, acham que é um bom serviço. Mas fica aqui uma alerta, eu acho que poderia ser feita uma nova licitação, o prefeito poderia abrir uma licitação, em que pese falta aí 6 meses para o governo terminar, mas eu acho que talvez poderia se conseguir um preço melhor. Mas também votarei a favor desse projeto. Por enquanto é só... desculpa, não é por enquanto só, não. Tem um projeto também que vamos votar hoje, num ano atípico, que é a questão da medalha 24 de junho. Eu acho muito importante a gente fazer essa condecoração a essas pessoas. Os vereadores, cada um indica um representante, uma que vai receber essa medalha. Eu indiquei o médico Dr. Valdemir Garcia Palhares, uma pessoa que, inclusive, se mostrou muito humilde quando eu fui falar com ele. Ele já havia uma vez, parece, recebido esse tipo de convite. Ele não gosta até das coisas que ele faz, independente do seu trabalho, que ele é médico. Ele não gosta muito desse tipo de homenagem. Mas aí eu falei para ele que eu acho importante, porque os bons exemplos ficam, né? E ele presta um serviço aqui em José Bonifácio, na área médica, há mais de 30 anos, quase 30 anos ou mais. Depois eu vou apresentar o currículo. Mas ele faz também um trabalho na pura colaboração, no desprendimento, lá com o Padre Mauro, na Casa do Amor Fraterno, sei de outras coisas também que ele faz. Acho uma pessoa merecedora de receber essa medalha 24 de junho, como também todos os outros 8 aqui que foram indicados pelos outros vereadores. Não sei
como será entregue esse ano, provavelmente o presidente vai marcar uma data aqui na Câmara, já que nós estamos impossibilitados de fazer qualquer outro tipo de homenagem, né? Tem que ser uma coisa muito mais simples esse ano, mas com certeza não vai tirar o mérito de todas essas pessoas que vão receber a medalha 24 de junho, que se foram escolhidos é porque são merecedores de receber essa medalha. Por enquanto é só, muito obrigado. Para falar por até 30 minutos sobre a matéria a ser votada nesta sessão, com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Flávio Manuacchi. Boa noite a todos novamente. Primeiro, eu queria falar do projeto de decreto legislativo 04/2020, que outorga a medalha 24 de junho e diploma de gratidão da cidade de José Bonifácio. Então, eu queria falar o nome dos homenageados. Homenageado: Hélio Raimundo, Guilherme Júnior Volpe, Valdemir Garcia Palhares, Luiz Carlos Vanzella, João Luiz Lechado, Jorge Sidney da Costa, Juliana Rosana Pereira Cristal Volpe, Braulina Souza Cardoso e Edircélia Lúcia Bigatão e Souza. Então, esses são os homenageados. Parabéns a todos, parabéns aos vereadores pela escolha. São pessoas desse jeito que, de alguma forma, contribuíram para a melhora do nosso município, com as ações sociais, comerciais, entre outras. O meu homenageado, seu Jorge Sidney da Costa, conhecido como Jorge da Tombador. Então, ele é meu homenageado. Queria falar um pedacinho do currículo dele, bem pequeno, porque depois no dia. Jorge Sidney da Costa, nascido em Mendonça, 26 de junho de 1939, filho de Ignez Benatti e Antônio Alves da Costa. Trabalhou desde muito cedo na farmácia com seu pai em Mendonça. Casou-se aos 26 anos com Maria Inocência Félix, em memória. Permaneceu casado por mais de 40 anos e teve a filha Rita de Cássia Félix da Costa. Mudou-se para José Bonifácio no início dos anos 70, quando começou a empreender como comerciante. Foi sócio proprietário do Alto Posto Eduardo, juntamente com a Casa de Peças, até 1984, quando entrou para o ramo agropecuária na loja conhecida Produtos Agropecuários em José Bonifácio, Agropecuária Tombador. Hoje aposentado, ele cuida da sua propriedade rural e ajuda a sua filha Rita, que há quase 10 anos dirige a Agropecuária Tombador. Então, esse é um pedacinho, sempre lembrando que a gente vê vários eventos de asilo, Santa Casa, ABAN, e você vê sempre patrocínio de Agropecuária Tombador. Então, foi sempre uma pessoa que ajudou, de alguma forma, o nosso município e as pessoas necessitadas de nosso município. Então, é muito rápido para falar, a gente vai deixar. Queria aqui também deixar sobre a sessão solene. Eu acho que numa época dessa de pandemia, tudo, a gente tem que pensar bem em fazer essa sessão solene. Não é porque é ano político que a gente tem que fazer uma sessão solene para divulgar. A gente pode fazer, de repente, uma entrega mais simples nesse momento. E, se possível, esse ano, nós ficamos um caso aqui, o título de cidadão bonifaciano, o Padre Sander ficou mais de um ano para entregar. Então, eu acho que a gente a Câmara Municipal tem que pensar bem para evitar um tipo de aglomeração nesse sentido. Queria também falar dos outros projetos de lei. Eu voto a favor de quase todos, menos da emenda modificativa 4 de 2020, que voltando um recurso para a Câmara Municipal de 4,5 milhões. Eu acho assim, a Câmara Municipal está com um carro zero na garagem comprado no final do ano. A Câmara Municipal fez uma reforma de um asfalto aqui que ficou R$ 32,00 um metro quadrado, enquanto o município fica 24, 26. A Câmara Municipal fez um almoxarifado aqui que ficou quase R$ 70 mil, 30 metros quadrados. Então, a Câmara Municipal tem dinheiro sobrando. A Câmara Municipal, daqui de José Bonifácio, não tem advogado. Então, toda vez que precisa de alguma coisa, tem que contratar um advogado, por um erro numa lei,
ou em algumas atitudes. Então, a Câmara Municipal tem dinheiro, não precisa tirar esses 600 mil reais, que poderia ser um exemplo de tanto que a gente brigou aqui, que é no esporte. Quero deixar meu protesto aqui, porque foi posto na sexta-feira que foi sabido que a LDO ia ser votado hoje. Na quinta-feira eu vim para fazer uma emenda na LDO, já tinha acabado o prazo. E eu não fui comunicado que acabaria o prazo das emendas se eu tinha alguma emenda para fazer. Para variar, eu acredito que os outros 2 vereadores do G3, né, o Rodrigo e o Jura, também não foram comunicados que tinha prazo para emenda. Então nós temos funcionário na Câmara Municipal que está exercendo função que não pode, e a função que teria que ser obrigação dela, do assessor legislativo, que era comunicar data de prazos, não está sendo feito. Então deixo meu protesto aqui mais uma vez contra a Câmara Municipal por não informar prazos. A gente às vezes tem que adivinhar, porque se a gente vir aqui vão andar atrás para saber o que a gente está fazendo, principalmente o vereador Paina. Aí eu vim para fazer uma emenda, e até falo a emenda que eu ia fazer, era destinando 300 mil reais por corpo de bombeiro para a compra de uma ambulância, que é o único veículo, é o único material que o município não tem no corpo de bombeiro. O resto, os caminhões, tudo é. Aí aquela conversa que teve, ou que muitos acham de direito, que o nosso corpo de bombeiro fosse municipal, já teria todas as viaturas necessárias, só faltando a ambulância. Uma ambulância nova, uma ambulância que é tanto necessária para o corpo de bombeiro. Essa era a emenda que eu ia fazer. Mas nós temos aí a LOA mais para o final do ano, então eu vou fazer essa emenda para lá. Mas deixo o meu protesto que pelo menos eu, e eu tenho certeza que o vereador Rodrigo e o vereador Jura, não fomos comunicados do prazo que teria para a gente colocar as emendas. Porque eu vim na quinta-feira e o secretário me disse, o prazo para colocar as emendas acabou na segunda-feira. E a gente tem que adivinhar, porque a gente não é comunicado. Funcionário aqui preocupado em fazer outras coisas, em vez de fazer a obrigação. Então, eu sou contra a emenda 04, destinando mais esse recurso para a Câmara Municipal. Muito obrigado. Eu gostaria de comentar a respeito do que foi dito. Deve ter vereador que não está lendo o que está assinando, porque o ofício número 36 de 2020, ele enfatiza aqui, enfatizamos que o segundo artigo 186, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal, o prazo para apresentação de emendas da LDO é de 30 dias. E atrás tem a assinatura do vereador recebendo com a data que recebeu. Então, o vereador não está lendo o que assina. E com relação à emenda que foi feita para a Câmara Municipal, deixar frisado que ninguém daqui está reeleito. A gente está simplesmente tentando fazer cumprir o PPA, que é coisa que esse prefeito não faz, deixando as garantias para um próximo presidente com relação a precatório, que pode ser bem alto para o ano de 2001, e até o dia 30 de junho, não havendo esses precatórios sendo sentenciados, no final do ano a gente poderá fazer emenda na LOA, devolvendo esse dinheiro da Câmara Municipal para o Poder Executivo. Terminados os oradores, coloco a tribuna à disposição por até 5 minutos a cada líder de partido para falar exclusivamente sobre a matéria a ser votada, sem apartes, conforme o regimento interno desta Casa de Leis. Não havendo o líder de partido interessado em falar sobre a matéria a ser votada, damos início à ordem do dia. Em votação única, emenda modificativa 04/2020 ao projeto de lei número 16 de 2020 do Poder Executivo, autoria dos vereadores Rafael Claudemir Lisato, Fábio Marcelo Peão, Aldo Roberto Stefano, Osmar Isaac Pereira, José Fachin e Hermínio Realinho de Vetac. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano 2021 e da outras providências. Em votação, Flávio Manoacmi. Não. Hermínio Realinho de Vetac. Sim. Juraci Donizete Martins. Não. José Fachin. Sim.
Rodrigo da Silva Miranda. Não. Fábio Marcelo Peão. Sim. Aldo Roberto Stefano, sim. Osmar Isaac Pereira. Sim. Votado. A emenda modificativa foi aprovada por 5 votos sim, 3 votos contrários. Em votação única, emenda supressiva 03/2020 ao projeto de lei número 16/2020 do Poder Executivo, autoria dos vereadores Rafael Claudemir Isato, Fábio Marcelo Peão, Aldo Roberto Stefano, Osmar Isaac Pereira, José Fachin e Hermínio Realinho de Vetac, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano 2021 e da outras providências. Flávio Manuacmi. Sim. Hermínio Realinho de Vetac. Sim. Juraci Donizete Martins. Sim. José Fachin. Sim. Rodrigo da Silva Miranda. Sim. Fábio Marcelo Peão. Sim. Aldo Roberto Stefano, sim. Osmar Isaac Pereira. Sim. Votada a emenda supressiva 03/2020, foi aprovada por 8 votos sim, nenhum voto contrário. Em votação única, projeto de lei número 04/2020, autoria de todos os vereadores, outorga medalha 24 de junho e diploma de gratidão da cidade de José Bonifácio. Flávio Manuacmi. Sim. Hermínio Realinho de Vetac. Sim. Juraci Donizete Martins. Sim. José Fachin. Sim. Rodrigo da Silva Miranda. Sim. Fábio Marcelo Peão. Sim. Aldo Roberto Stefano, sim. Osmar Isaac Pereira. Sim. Rafael Claudemir Nisato. Sim. Votado, o projeto foi aprovado por 9 votos sim, nenhum voto contrário. Em votação única, requerimento 19/2020, autoria dos vereadores Osmar Isaac Pereira, Aldo Roberto Stefano, José Fachin, Fábio Marcelo Peão, Rafael Claudemir Isato, Hermínio Realinho de Vetac, vereadores da Câmara de Bonifácio, requer a Vossa Excelência, ouvido o plenário, oficiar o senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações no prazo regimental de 15 dias. Flávio Manuacmi. Sim. Hermínio Realinho de Vetac. Sim. Juraci Donizete Martins. Sim. José Fachin. Sim. Rodrigo da Silva Miranda. Sim. Fábio Marcelo Peão. Sim. Aldo Roberto Stefano, sim. Osmar Isaac Pereira. Sim. Votado. O requerimento foi aprovado por 8 votos sim, nenhum voto contrário. Em votação única, projeto de lei 016/2020, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano 2021 e da outras providências, com as emendas aprovadas. Flávio Manuacmi. Sim. Hermínio Realinho de Vetac. Sim. Juraci Donizete Martins. Sim. José Fachin. Sim. Rodrigo da Silva Miranda. Sim. Fábio Marcelo Peão. Sim. Aldo Roberto Stefano, sim. Osmar Isaac Pereira. Sim. Votado o projeto de lei 016/2020, foi aprovado por 8 votos sim, nenhum voto contrário. Em votação única, o projeto de lei 018/2020, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Flávio Manuacmi. Sim. Hermínio Realinho de Vetac. Sim. Juraci Donizete Martins. Sim. José Fachin. Sim. Rodrigo da Silva Miranda. Sim. Fábio Marcelo Peão. Sim. Aldo Roberto Stefano, sim. Osmar Isaac Pereira. Sim. Votado, o projeto foi aprovado por 8 votos sim, nenhum voto contrário. Terminada a ordem do dia, damos início às explicações pessoais. Usará a tribuna em explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Fábio Marcelo Peão. Novamente saudar, cumprimentar todos. Eu ia fazer 3 assuntos e acabou aparecendo um projeto agora aqui, então vou falar sobre 4 assuntos.
Eu quero reforçar um pedido que eu fiz na semana passada para a administração. Tem um inquérito civil aqui do Ministério Público em relação à forma que a prefeitura, o senhor prefeito responsável, trata os nossos conselheiros tutelares. E nesse inquérito civil tem o objetivo de apurar eventuais deficiências estruturais relativas ao imóvel no qual se encontra instalado o Conselho Tutelar de José Bonifácio, de modo que prejudica a atuação eficaz dos nossos conselheiros. A sede do nosso Conselho Tutelar não atende necessidades do órgão, porquanto há outros setores juntos municipais instalados no mesmo local, como a Secretaria de Ação Social, Central de Ambulâncias, etc. E os conselheiros tutelares prejudica o sigilo do trabalho desenvolvido pelos conselheiros e ocasiona também a diminuição do número de atendimento e a eficiência. Um prédio que contém infiltrações, goteiras, rede elétrica precária, conforme o relatório que está nesse inquérito. E o Conselho Tutelar é um órgão encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. E num breve resumo, o Poder Executivo é obrigado a proporcionar ao Conselho Tutelar as condições ideais para o seu efetivo funcionamento, como a concessão de recursos humanos, equipamentos, materiais e instalações físicas adequadas. Então, quero reiterar, além de toda essa documentação que está aqui do Ministério Público, pedir uma atenção especial do senhor prefeito ao nosso Conselho Tutelar e que essa solicitação que foi feita ao Ministério Público não é desse grupo, mas já da equipe anterior que estava trabalhando. Não em forma de crítica, mas se tem um inquérito civil instaurado, a gente quer fazer um reforço por essa equipe que tem um trabalho aí de defender o cumprimento dos direitos da criança e dos adolescentes. Então, em nome de todos os conselheiros, deixar esse pedido para a administração, não em forma de crítica, mas de se resolver e melhorar as condições de trabalho. A parte de quem? Vereador José Fachin pede uma parte. Ok, sim. Obrigado, vereador, pela parte. Parabéns pelo senhor ter esboçado esse problema aí, porque eu também fui procurado, mas pelos atual. E eu não quis falar nada aqui, porque eu tenho um neto que é do Conselho Tutelar. Mas para mim lá ele reclama da situação que eles estão passando lá. E pode crer, o Conselho Tutelar faz um trabalho muito bom, viu? Eles são atuantes, acho que eles gostam daquilo que faz, porque não é fácil não, o trabalho deles lá não. Mas ele veio reclamar com a gente, em nome de todos. Ele falou, aqui nós estamos passando por um problema, que tudo isso que o senhor relatou aí, que foi da administração passada, né, dos outros, mas continua. Então, parabéns pelo senhor alertar isso aí. Então, vamos ver se o prefeito vê isso aí com bastante carinho. Exatamente, seu Zé. A palavra certa, com carinho e resolver a necessidade. Mais uma parte, ok? Vereador Osmar Isaac Pereira pede uma parte, a parte okay. concedida. O senhor me desculpa, senhor vereador, mas eu me esqueci na minha fala de falar sobre o último dia 5 agora, acho que foi sexta-feira, é isso? Foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? E como já é sabido, eu sempre gosto de plantar minha arvorezinha. Eu plantei algumas delas e fiquei de plantar uma aqui na Câmara Municipal, igual fiz o ano passado. O senhor presidente já me cedeu o espaço aí. Eu gostaria que, se fosse possível, todos os vereadores estivessem presentes. Eu vou falar o horário certinho. Todos os vereadores, se quiser participar do plantio da árvore aí, é sempre um grande prazer. Eu acho que todo mundo pode fazer a sua parte, e eu faço a minha, se Deus quiser. Faremos juntos, e Leléo já me deu um pé de amora, vamos fazer juntos também, lá na área verde do Parra 1. Eu quero falar de um endereço, de um assunto que eu não estava na minha pauta hoje, mas eu coloquei isso há 3, 4 semanas atrás.
O prefeito mandou um projeto de lei de número 20 aqui, e ele está pedindo autorização dessa casa para mudança de endereços, nome de rua, mas da ponte para lá. Por exemplo, da rua Piratininga, da ponte para o centro permanece, mas lá da ponte do ginásio de esportes, para o Zé de Almeida, Júlio Quinto, ele está solicitando, por conflito de numerações. Na rua 15 de novembro, que vai sentido aqui, Frios Bispo, da ponte, sentido Santa Luzia, também. Um exemplo que eu citei aqui há um mês, da rua 28 de dezembro. Tem um número em frente à Santa Casa, que é o 155, e a 157. E outro número semelhante, 300 metros de distância. Então, da ponte para lá, trocando o nome dessas ruas, com denominações de homenageados que tiveram aqui na Câmara. Também da rua 7 de setembro e da rua 13 de maio. Todas da ponte, em sentido ali, para o lado da Santa Casa, para o lado de Santa Luzia, vamos assim dizer. Mas eu já queria pedir, antes de votar esse projeto em breve, que a administração faça aí uma reunião com alguns proprietários, representantes, e também com os Correios, para ver que jeito que esses proprietários vão ter que proceder à troca de seus endereços de correspondência, né, seu Zé? Uma vida inteira, e agora todos vão ter que trocar documentação, se isso vai afetar alguma questão de escritura, de contrato, eu não sei como é que funciona. Mas no mínimo da ciência a esses moradores e também ao nosso Correio Municipal. Alguém solicitou a parte ou não? Ok? Doutor Aldo Stefano pede uma parte, Ok. a parte concedido. Eu, sinceramente, de início, esse projeto ainda nem está tramitando agora na Câmara, acabei de ver esse projeto aqui agora. Eu acho que tem que ser pensado com muito carinho, porque nós estamos aí pedindo, por exemplo, a Avenida Monsenhor, ela começa lá na Luiz, como é que chama no início da Monsenhor? Lá na Luiz Pereira Lima. Luiz Pereira Lima, depois Avenida Monsenhor, IP. depois ela passa a ser Avenida IP, depois tem Manuel Rodrigues Santana. É muito nome. É lógico que essas pessoas que estão aqui, todas que são homenageadas, se estão aqui os nomes, é porque foram votados, escolhidos para a Câmara para ter o seu nome num bem público da cidade. Mas eu, sinceramente, você alterar, ou da ponte para lá é um nome de rua, da ponte para cá é outro nome de rua, respeito todas as opiniões, mas de início eu acho que não cabe bem na cidade, tem que ser muito bem discutido, porque alterar nome de ruas aí, eu acho que do jeito que está esse projeto, eu acho que tem que ser muito bem pensado. Obrigado por enquanto. Boa noite. Obrigado, Aldo. Até comentou algo que eu iria falar, que poderia acrescentar nesse projeto aqui a denominação contínua da Avenida Monsenhor, porque tantos nomes, fica até mais fácil. Um terceiro assunto que eu quero colocar, eu fiz um contato hoje com o nosso chefe da saúde, Rodrigo, especialista aí, eu fiquei sabendo por leitura que alguém foi num evento de família, se contaminou e depois passou para outros, e a gente fica muito sentido e o coração de todos nós da cidade entristece. Mas eu levei ontem a conhecimento dele, do nosso chefe da saúde. Obrigado, Eduardo, por vossa atenção, mas nós temos alguns locais aí que o sábado foi de mais de 400 pessoas. A gente quer ver esse pessoal divertindo, mas a gente está vivendo uma nova situação. Eu estava no local, presenciei, dei a partir das 7 da noite, e tudo o que aconteceu, até a polícia foi lá, pelos excessos, e o perigo que isso representa. Então, a conscientização, a gente não está fazendo também em crítica, mas que essas circunstâncias, a conscientização é necessária. Então, pedir para a nossa administração, para interceder aquilo que pode fazer, para a gente alertar esse pessoal que o que está fazendo é um risco para eles, que pode passar para outros, pode não ter sintoma, mas tudo aquilo que a gente presenciou hoje, num contato para outros, né? E para quem vive isso é uma aflição. Falei com familiares hoje dessa situação. Então a gente vou voltar a esse assunto amanhã junto com os companheiros para a gente, essa centenas de pessoas que se aglomeraram aí na sexta e no sábado
e a gente precisa conscientizar esse pessoal e colocar um limite. Não queremos atrapalhar ninguém, vossas diversões, mas nesse momento não é viável. E por último, senhor presidente, só para completar, que é muito pertinente, até eu ia pedir mais os minutos a mais, nós falamos aqui, todos os vereadores, na semana passada, do último decreto publicado pelo senhor prefeito, em seu parágrafo 9, vereadores como eu falei, o Flávio falou também, Flávio, que o prefeito, através do decreto, ele proibia a proibição de realização de publicidade ou propaganda que envolviam promoções por meio de cartazes, anúncios, panfleto, carro de som, demais meios externos, meios digitais e tudo mais. E nós criticamos aqui, que nós achamos errado, muito errado. Senhor presidente, aqueles 2 minutos, por gentileza. Prejudicando lojistas, fazendo os supermercados tirar todos os cartazes. Só que eu fui consultar uma lei federal. Na lei federal da época do Lula, que ela obriga a disposição e a fixação de preços. De uma lei 10.962/04, decreto 5.903/06, da época do Lula, federal, e aqui é muito claro, é dever de todos, quando você vai anunciar um carro na televisão, o modelo dele, quanto custa, opcionais e tudo aquelas coisas, você é obrigado a anunciar o preço dele. E o consumidor tem o direito da obtenção da informação adequada e clara sobre produtos e serviços, onde os preços de produtos e serviços devem ser informados adequadamente na sua íntegra. Se é 1 quilo, se é meio quilo, quanto que ele custa, de modo a garantir ao consumidor a correção, clareza, precisão, ostensividade e toda a legibilidade das informações que o lojista, o mercado coloca. Isso é uma lei federal. E eu fui atrás disso. E o comitê apreciou esse assunto no sábado e dizer para os lojistas que sim, as propagandas agora podem, isso não foi publicado, mas o secretário de saúde me mandou aqui por WhatsApp um compromisso que podem sim as propagandas de rua, nos carros, nos meios de comunicação, em rádios, aqueles cartazes nos mercados, pode tudo, falar o produto, falar o preço, conforme a lei. O que eles estão pedindo, aquilo que nós pedimos, Flávio, eles interpretaram, não fazer promoções agora, não fazer os feirões, não fazer, trazer um artista, não fazer compre 2, leve 5, 80%, né? O tabloide eles ainda não colocaram aqui, infelizmente, mas aquilo que estava proibido pela lei federal é obrigação de todo lojista, que são redes de supermercado, são nas rádios também, né, presidente? Flávio, também nas TVs, as grandes redes anunciam na TV. E nos tabloides que não foi colocado aqui, nós queremos estender o pedido. Vamos fazer os testes. Flávio fez um teste, acho que foi no ambulatório, e pegar esse pessoal que trabalha, fazer o teste neles, se eles estiverem aptos, saudáveis, pôr eles para trabalhar. Eu queria fazer mais, mas meu tempo acabou. Agradecido a todos. Usará a tribuna explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Flávio Manuacchi. Boa noite, novamente. Queria pegar as palavras do presidente, que eu tinha assinado um ofício e que eu não lia o que eu assinava. Eu li o que eu assinei, eu só não lembrei, por isso que a Câmara Municipal tem que ter funcionários para relembrar. Até porque a gente não lembra tudo, às vezes a gente tem memória curta. Então eu quero aproveitar isso de memória curta e quero lembrar o presidente, a mesa diretora, que eu fiz 2 vezes uma denúncia aqui na tribuna. 2 vezes contra a função de assessor legislativo na Câmara Municipal. Eu solicitei uma reunião com a mesa diretora e já vai fazer 1 mês, se não fez. Eu fiz uma denúncia aqui, que no mínimo teria que abrir uma sindicância.
e até agora não fez. Então, às vezes, realmente a gente tem algumas memórias curtas. Por exemplo, eu tinha feito um requerimento para o presidente da Câmara pedindo uma cópia do PAD do processo administrativo contra o funcionário. A resposta não foi do que eu pedi. Eu pedi uma cópia do processo administrativo e a resposta foi que estava em análise pelo presidente e que não teria, mas não é o que eu pedi. Eu pedi uma cópia do processo administrativo. Tanto é que eu reiterei o requerimento sexta-feira. Então, não sou só eu que tenho memória curta, né? Bom, queria falar do Covid, queria dar um exemplo que aconteceu na minha família, por isso que quando a gente fala do Covid e dos testes, é muito preocupante. A minha irmã e o meu cunhado tinham testado positivo, fez o exame de sangue, o teste rápido no ambulatório de José Bonifácio. Bom, tiveram que ficar de isolamento, assintomáticos, eles nunca tiveram sintoma, e fizeram o exame e deu positivo, porque eles estão fazendo 2 testes aqui. Um que ganhou da empresa Minerva e um que veio do Estado, teste rápido. Então, em um deu positivo e no outro deu negativo. Aí, o que aconteceu? Não, mas deu positivo, tem que ficar isolado. Eu tive contato com a minha irmã e com o meu cunhado num domingo, meu cunhado na quinta, no domingo, esperei dar os 9, 10 dias, fiz meu exame na segunda-feira, até eu tinha comunicado o presidente que eu não viria na sessão, mas eu fiz o exame no laboratório à tarde e deu negativo nos 2 testes. Mas o que acontece? Quando dá positivo e não tem sintoma, não é feito mais nenhum teste, é considerado positivo. Então pode acontecer de dar o falso positivo, do mesmo jeito que pode acontecer de dar o falso negativo. Mas quando dá o positivo ou o falso positivo, a pessoa já é obrigada a ficar isolada, se ela não for internada, aí o Rodrigo pode falar com mais conhecimento. Então, o que acontece? Aí não faz um exame para comprovar. Minha irmã e meu cunhado fizeram o exame de secreção nasal, né? Aquele exame nasal, acho que é PCR, se eu não me engano o nome, né, Rodrigo? PCR, e deu negativo. Quer dizer, então, swap, esse teste aí, e deu negativo. Então, eles já aí eles saíram do isolamento. Infelizmente, aconteceu essa família, que realmente, né, foi testado positivo, já algumas pessoas da família, e parece que eles estavam numa festa junto, alguma coisa assim. Bom, mas só para deixar claro que minha irmã e meu cunhado, eles são negativos para o coronavírus. A gente viu e muitas pessoas perguntaram em grupos, pedindo oração. Muito obrigado a todos, mas eu quero deixar bem claro, eles testaram negativo. Então não existe, esse exame que a gente tem, ele não é 100%. Ele pode dar o falso positivo e pode dar o falso negativo. Então a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente a Secretaria da Saúde, com a divulgação dos números. Porque se deu um falso positivo, ele vai entrar nos números, né? Às vezes nem isolado, nem internado não está, e vai acontecer o que aconteceu no caso da minha família. Então quero deixar bem claro, eles testaram negativo no exame, graças a Deus, sinto pelas outras famílias, mas sinto também que a gente brigou tanto pela reabertura do comércio, a maioria pediu, os comerciantes pediram, e infelizmente a gente vê na rua pessoas indo comprar coisas sem máscaras, pessoas ficando na fila sem máscara, funcionário de empresas trabalhando sem máscara. O que vai acontecer? Vai fechar de novo o comércio. E isso vai adiantar? Não vai. Então eu peço que a população se conscientize. Se precisar ir comprar alguma coisa, vai de máscara. Evite aglomerados. Evite. A gente viu vários locais esse final de semana jogando bola, tendo jogo de bola, os fiscais indo lá, parando de jogar. Em alguns lugares foram e esparramaram todo mundo, né? Falando assim, falaram para todo mundo ir embora, que foram embora. E alguns locais não foram. Então, eu peço que a população se conscientize, que os comerciantes se conscientizem. Você não entra sem máscara. Ah, mas eu vou perder o freguês. Perca o freguês, porque senão vai fechar de novo o comércio.
vai fechar o comércio. O aglomerado de sábado que teve na cidade, nós estamos agora perto do Dia dos Namorados. Então, saiam conscientes, saiam com máscaras, saia uma pessoa só de casa, evitar ao máximo levar filhos, levar os pais, para que seja consciente, para que não volte tudo do zero. Porque senão vai ter que fechar o comércio novamente. A gente sabe que o número está aumentando porque a quantidade de testes também aumentou. Antes você não fazia teste, agora não, agora já é para fazer o teste. Nós temos um exemplo, por exemplo, a Santa Casa, que tem uma ala, não pode, uma pessoa com suspeita não pode ficar 1 hora dentro da Santa Casa, já tem que ser encaminhada para São José do Rio Preto. A gente viu um vídeo do diretor do hospital de base falando que está aumentando o número, está aumentando os testes, e realmente está aumentando o número. Mas cabe a gente, cabe a população se conscientizar, sair de máscara, evitar a conversa. Ontem, eu passei a ver o pessoal conversando, como liberou o comércio, eles estão tudo sem máscara, 10, 15 pessoas conversando, tudo. Gente, o que custa pôr a máscara? O que custa evitar? Mais um pouco. Senão toda a briga que os comerciantes tiveram, associação comercial, vereadores, junto com o executivo vai dar um tapa na nossa cara. Vai falar, tá vendo? Vocês brigaram para abrir, tá aí, ó, o que deu. Então eu peço a conscientização da população. Evitem, saiam de máscaras. Comerciantes, não abram exceções. Não abram exceções. A gente até hoje, nós não tivemos pico ainda, que tanto fala, né? Nós não tivemos pico ainda, só aumentando. Então eu peço encarecidamente à população, se conscientizem, usem máscaras. A gente vê cada absurdos, e não tem como monitorar tudo. É inviável, é impossível monitorar tudo. É impossível. Então cabe a consciência de cada um. Muito obrigado, boa noite. Gostaria que o Francisco, se estivesse no ponto, Francisco, de colocar o vídeo aí do diretor da Funfarm HB, o Dr. Jorge Fares, para conscientização da população. Por favor, Francisco. Hoje, 5 de junho, 10h30 da manhã, vamos fazer uma atualização dos dados da nossa instituição, da Funfarm, em relação à Covid. O último vídeo que eu fiz foi no dia 22 de maio, portanto, há 2 semanas, exatamente 2 semanas, e houve uma piora muito preocupante, é isso que eu quero expor para a nossa comunidade, o que aconteceu nestes 15 dias. Na ocasião, nós tínhamos 14 pacientes em UTI, no dia 22 de maio, hoje nós temos 32 pacientes, um aumento de 130%, mais do que o dobro. E na enfermaria nós tínhamos 28 pacientes e hoje temos 49, quase o dobro. Quer dizer, uma coisa assustadora, muito preocupante. Nesses dias também houve uma grande mortalidade de pacientes, né? Aumentou muito o número de óbitos na nossa instituição, nos pacientes Covid. Então, é esse alerta que eu quero passar. Nós estamos numa fase de plena ascensão, com certeza não atingimos o pico está para vir, tá certo? Não vamos ser otimistas, não acreditando que já atingimos esse pico, que agora vai cair, está ascendendo. Ontem recebemos 5 pacientes de uma vez só, de Votuporanga, onde está um problema também, né, de excesso de pacientes doentes. A UTI já com 10 leitos deles já atingiu sua capacidade, vem para Rio Preto. A nossa Santa Casa de Rio Preto também estou sabendo que está lotada, e isso também, a demanda vai vir para o hospital de base. Então nós estamos correndo sérios riscos aqui também na nossa instituição, na nossa região como um todo. Os pequenos municípios não têm estrutura para atender essa população.
Então é muito importante a população entender mais uma vez, é hora de agir, depende da população, depende daquele isolamento, né, tão divulgado, se possível, ou das medidas necessárias, evitar essa aglomeração exagerada que está acontecendo, tudo isso que nós vimos ao longo dessa semana na cidade. É hora da população, tá certo? A nossa parte nós fizemos, aumentamos leitos, o hospital de base, como eu já disse aqui, estamos dimensionados para 117 pacientes de UTI, 310 pacientes de enfermaria. Mas nós não queremos que isso atinja esse número, porque vai ter uma alta mortalidade. O doente vai para a UTI, está morrendo 40%, 50% dos pacientes que vão para a UTI. A mortalidade é alta. Então, comecem a se preocupar, comecem a se angustiar. Os mais jovens, vocês podem não ficar doentes, mas vocês vão transmitir. Não é isso? Vocês vão transmitir para seus parentes, seus amigos, não é isso? Mais idosos, pessoas com comorbidades. Então, é hora de ter um pouco de angústia, de responsabilidade da sociedade. É isso que eu estou pedindo, tá certo? Eu estou, de fato, dessa vez mais preocupado com o que está acontecendo e que a gente talvez, na nossa instituição talvez, possa até não suportar a grande demanda, como a gente tem visto na televisão. Então vamos tomar cuidado, vamos agir, isso é dependente da população. Tá? Eu tenho certeza que juntos nós passaremos por essa fase, de uma forma, né, menos grave do que se tem visto no Brasil. Obrigado. Francisco, eu gostaria também que você colocasse o boletim informativo da nossa Secretaria de Saúde Municipal, se possível. O aumento bastante grande, né? De uma semana para outra, era 18 casos, né, confirmados, hoje a gente vê 28 casos confirmados, 15 curados, graças a Deus, 7 em isolamento domiciliar e 5 internados, que não havia nenhum, hoje 5 internados. Então, bastante preocupante a situação também de José Bonifácio. Usará a tribuna explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Aldo Roberto de Stefano. Obrigado, presidente. Inclusive, falando aqui a respeito do que o Fábio terminou nas explicações pessoais, estava falando a respeito da proibição que havia no decreto da realização de publicidade ou propaganda, né, que envolve promoções e tal. O prefeito revogou, alterou. Ele trouxe um esclarecimento maior, né? Interpretou melhor e, segundo as propagandas de rua com carro de som e outros meios de comunicação, não estão proibidas, podendo haver vinculação dos não estão proibidos, podendo haver vinculação dos valores dos produtos, contudo não será permitida divulgação de informações que levem a entender que se trata de promoções, liquidações e feiras. Eu acho que é muito importante, porque o comércio está vindo de situação difícil, mas eu acho que o momento tem que haver uma união, prefeitura, comerciante, associação comercial, e dentro de uma razoabilidade poder acontecer as publicidades, que eu acho que é uma coisa normal. Pois não. Vereador Fábio Marcelo Pião pede uma parte. A parte concedida. A gente só tem 10 minutos para fazer um resumo da semana e a gente acaba atropelando aqui contra o tempo. Eu solicitei a parte, é um assunto muito importante para lojista, supermercado. As grandes redes fazem grandes negociações com seus fornecedores e acabam aí oferecendo um produto muito bom, com preço muito bom. Muitos produtos com data de vencimento se aproximando, porque quem comia filé mignon começou a comer coxa sobre coxa. Ouvi essas histórias. Então, produtos com data de vencimento, troca de coleção, primavera, verão, outono, inverno. Então, é rotineira essa troca e as lojas, supermercados podem oferecer produtos com preços ótimos, sem anunciar que seja uma promoção, mas é ótimo para o consumidor que vai adquirir esse produto num preço aí para a família toda. Então, foi de grande valor essa interpretação dessa oportunidade. Agradecido, Aldo. Obrigado, Fábio. E estava conversando com o vereador Osmar, está me dizendo aqui que o tabloide parece que ainda está proibido, né? E eu acho que poderia a prefeitura repensar, porque o tabloide ajuda muito, tanto a população, como os próprios comerciantes, que existem grandes redes que fazem um trabalho de divulgação. Eu acho que isso ajuda. Já que estamos no assunto relacionado à Covid,
Endosso plenamente as palavras que o vereador Flávio disse aqui, e ia comentar alguma coisa a respeito. Nós montamos uma comissão aqui na Câmara, não fomos ouvidos pelo prefeito, mas fizemos uma comissão, tentamos várias vezes ter contato com o executivo, não conseguimos, pedindo algumas flexibilizações do comércio, só que, infelizmente, tem alguma parte da população que ou não quer entender, ou não está tendo responsabilidade na questão de como proceder nessa pandemia. Nós estamos aí com mais de 30 mil mortes e ainda tem gente achando que estão enterrando caixão vazio. Então, não dá, não é possível. Pode existir questões políticas, e a gente sabe que tem envolvida, mas a pandemia está aí, o vírus é gravíssimo, tem que haver o comprometimento da população. Nós já vimos casos de cidades, se eu não me engano, Votuporanga, o prefeito retroagiu, ele voltou, fechou algumas coisas que já estavam abertas. Votuporanga, se eu não me engano, não tem muitos leitos de UTI, mas o que tem lá está lotado, está vindo para Rio Preto já, que foi isso que o Jorge Faz, que inclusive falou. Então, gente, nós temos que ter consciência, usar máscara, sair na rua, se você vai num comércio, se você vai num local de fluxo grande de pessoas, tem que estar de máscara, né? É o que diz a lei, é uma lei do governo do Estado de São Paulo. Será que nós vamos ter que chegar ao ponto de ter que multar quem está sem máscara? Porque é uma questão de saúde pública. Eu passei sexta-feira em alguns locais, aglomeração de 30, 40 pessoas, em bares e outros locais, não estando de máscara, aquilo tudo, uma rodinha de pessoas. Gente, nós temos que ter consciência. Isso, infelizmente, é grave, gente. E nós temos uma dificuldade enorme no Brasil, por mais que já começou um pouco de testes, mas os países que conseguiram sair, que já estão com a situação pelo menos regularizada ou estabilizada, foi na questão de muito teste, muita proteção, cumprindo as determinações. Se a gente não colaborar, podemos acontecer de voltar, de regredir no que foi conseguido. O comércio precisa funcionar e a população precisa entender e precisa colaborar. E os donos do comércio também ser enérgicos no cumprimento da lei e pedir para os clientes colaborar, porque senão pode haver de acontecer, de voltar a fechar o comércio, e aí será muito pior para todo mundo. Então, tem que haver a colaboração, nós temos que usar máscara, evitar sair. Se vai sair, faz o que tem que fazer tudo uma vez, ficar em casa dentro do possível, é lógico. Tem aqueles que têm que trabalhar, tem os que precisam sair, mas máscara é primordial, nós não podemos sair sem. Evita lá, parece que o nível para se evita com máscara ser 70%, 80% de se contaminar. Então tem que haver uma ajuda da população. E está aí o diretor do HB dizendo, né? A coisa está aumentando muito na região, talvez porque está tendo mais testes, como foi falado, mas os testes são muito pouco, e por isso nós corremos um risco de prolongar com essa pandemia, porque não consegue fazer teste na maioria das pessoas que necessitam, não tem como isolar essas pessoas, e o vírus vai contaminando, e vai contaminando. E não adianta achar que é só idoso, porque não é só idoso, morre novo, a gente tem visto muito isso aí. Então, temos que fazer a nossa parte. Ah, mas fulano de tal não faz, não interessa. Faça a sua parte. E se você puder aconselhar o outro a fazer igual, aconselhe. E nós temos que ter essa consciência. Evitar aglomeração, evitar fazer rodinha, evitar não usar máscara, que todos tenham essa consciência. Senão nós podemos ser penalizados e a situação ficará muito difícil. Eu peguei esse projeto que eu comentei a respeito, que o Fábio falou também. Esse projeto chegou agora na Câmara, o 020-2020. Sinceramente, nem li, agora que estou lendo o projeto. Inclusive, vi que tem aqui dentro do projeto tem um comunicado interno que o prefeito mandou do setor de tributação, e o setor de tributação pedindo para que sejam alteradas essas ruas. Não sei se um pedaço da rua vai ser alterado, parece que é isso que foi falado aqui na Câmara. Estou vendo o projeto aqui agora. De primeiro momento, eu acho muito esquisito mudar o nome de rua. E por que foi? Se essa rua ela foi prolongamento da rua,
Agora o setor de tributação diz que existem números duplicados. Ué, mas como que foi duplicado esse número? Quando foi feito o novo loteamento? Se foi dado prosseguimento na rua, como é que foi duplicado o nome? Então, é um projeto que eu espero, que é difícil até, a gente tem que pedir vista no projeto, quase vir na tribuna falar que vai votar contra o projeto para a prefeitura mandar alguém aqui para explicar. Tomara a Deus que esse projeto, que a prefeitura mande alguém explicar o que está acontecendo, por que de querer se mudar o nome de Rua Piratininga, 28 de dezembro, 7 de setembro, 13 de maio. Não que as pessoas que são indicadas aqui não são merecedores, pelo contrário, já deveriam, inclusive, ter seus nomes em bens públicos, porque já foi votado, esses nomes já foram votados para receber um nome de um bem público. Então, não tem nada a ver o nome da pessoa indicada com o nome que quer se mudar a rua. Mas a gente tem que entender muito bem esse projeto, porque, para você ter uma ideia, na legislação passada, quando o prefeito era Edmilson, eu pedi para ver a possibilidade, depois da Avenida Monsenhor, se designar o nome que existe lá para outros locais, para ficar só Avenida Monsenhor. Não foi dada a bola mínima e também não foi mudado. Então, é um pouco complicada essa questão de mudar nome de rua. A gente espera que a prefeitura mande, eu peço 2 minutos, senhor presidente, eu espero que a prefeitura mande alguém para explicar esse projeto, e achei muito esquisito, quando o próprio setor de tributação diz que existe número duplicado. Ué, mas como é que aconteceu essa falha, se houve o prolongamento da rua? Mas a gente vai aguardar para ter uma noção melhor do projeto. Quero agradecer a todos, uma boa noite, muito obrigado. Antes de encerrar a sessão, eu gostaria de comunicar a respeito da fala do vereador Flávio Manuacmi, sobre a denúncia que ela, na verdade, foi feita a reunião no dia 18 de maio de 2020, foi feita uma ata e a mesa diretora entendeu que não houve prejuízo aos trabalhos da Câmara Municipal e nem prejuízo aos processos com relação à assessora legislativa da Câmara, por isso não foi instaurado nenhum processo administrativo. Terminadas as explicações pessoais, comunico a todos que a próxima sessão ordinária será realizada dia 15 de junho de 2020. Agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão.